Oi galera, tudo bem? Então, estou gravando esse vídeo hoje só para mostrar um pouco sobre tabela calendário. Então vamos lá, não sei se vocês já ouviram falar, mas a tabela calendário, por exemplo, quando nós vamos usar nossas bases de dados, né, nossas tabelas, elas geralmente contêm algumas colunas com datas. Porém, se a gente for usar essas colunas, pode ser que falte ali algum dia, pode ser que a análise ela não fique completa. Para a análise ficar com todas as datas completas, a gente conseguir analisar algo mais detalhado e também conseguir fazer o relacionamento entre datas nas bases de dados, é recomendável sempre ter uma tabela calendário. A tabela calendário no Power BI ela pode ser construída de duas formas, né? De uma forma estática ou de uma forma dinâmica. Qual a diferença? Se a tabela ela for criada de uma forma estática, nós delimitamos na hora da criação da tabela se ela vai a data de início, né, da tabela de calendário, em que data ela vai iniciar e em que data ela vai finalizar, tá? O que acontece nesse caso? Se você está usando aí o Power BI por, sei lá, alguns anos, pode ser que de repente sua tabela calendário lá ela pare de funcionar. Por quê? Porque chegou aquela data final que foi colocada lá no início. E aí você tem que entrar lá na tabela calendário e alterar essa data final. Então, muitas vezes é recomendável que a pessoa faça uma tabela calendário dinâmica. A tabela calendário dinâmica, ela vai pegar sempre, você vai usar uma das suas bases como referência para ela sempre pegar a data mais antiga e pegar a data mais recente para constituir essa tabela calendário. E aí ele vai trazer todas as datas nesse intervalo. Então, sempre que você atualizar a sua base de dados com novas informações de novas datas, ele vai atualizar também a tabela calendário com novas datas até a última data da sua base de dados que você fez referência na hora de criar a sua tabela calendário dinâmica. Então, aqui, hoje, né, eu vou mostrar aqui rapidinho como fazer a tabela calendário estático, tá? Então, vamos lá. Você abre o seu Power BI, pode abrir uma pasta em branco. Eu até deixei aqui uma pasta em branco, estou até sem título. E aí você vai abrir o Power Query. Aqui no Power Query, você vai colocar um código que dá até para achar, né? Em alguns sites o pessoal já deixou disponível esse código para a gente acabar usando, né? Fica mais prático. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui eu não tenho nenhuma base, tá? Então eu vou em nova fonte, consulta nula. Então estou criando aqui uma consulta em branco. Aí a partir daqui, vou colocar aqui, editor avançado. Beleza. Esse editor avançado é onde eu consigo colocar todo o código da minha tabela. Eu deixei copiado aqui. Eu vou colar e vou explicar para vocês. Prontinho. Então vamos lá. Como é que funciona? Depois eu vou deixar disponível para vocês esse códigozinho aqui. Primeiro passo do código, ele vai definir num ano inicial, né? Lembra que eu falei que com uma tabela estática você que decide. Então aqui você coloca, se eu colocar lá 2022, ele vai usar 2022. O ano final, aqui está 2030, se eu quiser eu posso alterar, posso colocar lá 2025. E aí a data declarada aqui vai ser dia 1 de janeiro, né? 1 do 1, tá bom? A data final, 31 do 12, né? No caso aqui, só para vocês entenderem porque está invertido, como é em inglês, né? A maioria dos códigos aqui no Power BI é em inglês, o formato de data mais comum utilizado é o que ficaria invertido para a gente, né? Primeiro mês, depois o dia. Então vem ano, mês e dia. Tá. E nos códigos, na parte dos códigos seguintes, ele vai criar uma coluna com quantidade de dias, vai criar a coluna
com a nomenclatura dos meses, enfim. Aqui fica um pouco confuso para vocês entenderem, mas assim, cada linha dessa aqui ele vai criar uma coluna, uma de ano, uma de mês, uma do nome do mês, uma do dia do mês, dia do ano, dia da semana, nome, dia da semana, tem também trimestre, semana do ano e semana do mês. Então ela é bem completinha, tá ok? Eu vou finalizar aqui em concluído e aqui vai ficar mais fácil da gente visualizar a utilidade dessa tabela calendário, né? Então, se eu precisar de qualquer uma data no intervalo, pode ver que ele pegou dia 1º de janeiro de 2022 até, aí aqui se a gente colocar o contrário, dia 31/12/2025, que foi a data que a gente determinou. Aí aqui ele vai separar por ano, por mês, né, pelo nome do mês, isso tudo vai ajudar bastante na hora de criar os nossos visuais lá no nosso dashboard. O dia do ano, dia da semana, nome do dia da semana, trimestre, a semana, né, do ano, e aí a gente pode ver aqui que ele até classifica a semana 53. Então é bem legal, né, ele dá essa contagem pra gente e a semana do mês, né, foi na primeira, na segunda, na terceira, na quinta semana do mês, ele vai marcar aqui pra gente, tá bom? Então é isso, é um vídeo bem curtinho. Nesse caso aqui, você pode, para ficar mais intuitivo, já colocar aqui, ó, tabela calendário. Prontinho, renomeei para ficar intuitivo na hora de usar. E aqui ela está pronta, tá? Se você fechar, aplicar, ela já vai aparecer aqui. Prontinho, ó. Ela apareceu aqui, ó, tabela calendário, e ela já é uma base para gente aqui, tá bom? Lembrando que essa tabela ela não vai existir de forma física em um banco de dados, mas ela vai ficar presente aqui dentro do próprio sistema do Power BI, tá bom? É isso, gente.